A visão da educação psicomotora, como a gente já falou, é a visão de uma educação para a vida inteira. O grande objetivo da psicomotricidade é que possamos colocar o indivíduo, né, introduzir esse indivíduo numa educação psicomotora para que ele não precise, na verdade, de uma reeducação psicomotora no futuro. Então, a gente pode entrar dentro dessa educação psicomotora. A psicomotricidade, ela vai falar e ela vai se colocar para atuar dentro das estruturas psicomotoras, estimulando as estruturas psicomotoras. Baseado nos estudos de Luria, um autor importante, pioneiro desse início do estudo da psicomotricidade, Luria divide as funções do cérebro, divide o cérebro em funcional, em primeiro bloco funcional, segundo bloco funcional, terceiro bloco funcional. Inclusive um autor em voga da psicomotricidade hoje no mundo é o doutor Vitor da Fonseca, que, baseado nos estudos de Luria, vai explicar, inclusive ele montou uma bateria psicomotora para analisar, para fazer uma observação dessas estruturas psicomotoras. Então a gente pode dizer que dentro do trabalho da psicomotricidade, para uma educação psicomotora, nós precisamos estimular as estruturas psicomotoras. Primeiro a gente precisa saber que estruturas são essas. São 7 estruturas psicomotoras que o indivíduo vai desenvolver ao longo da sua primeira infância e vai amadurecer isso mais ou menos até os 10 anos. Isso não é certo, não é padrão ouro, que com 10 anos ele vai ter desenvolvido isso. A ideia é que ele chegue entre 6 e 10 anos, ele possa já refinar essas estruturas psicomotoras. Que estruturas psicomotoras são essas? Tônus muscular, que a gente chama de tonicidade, equilibração, que aí é o equilíbrio, né, o desenvolvimento desse equilíbrio, lateralidade, noção corporal, e aí dentro de noção corporal a gente tem o desenvolvimento da imagem e esquema corporal, organização, estruturação espacial temporal, organização do tempo e espaço, a noção de tempo e espaço, essa percepção de tempo e espaço, coordenação motora geral ou praxia global e coordenação motora fina ou praxia fina. Então nós temos essas 7 estruturas psicomotoras como a direção do desenvolvimento da psicomotricidade, né? Os programas de psicomotricidade aplicáveis, eles vão se basear nessas estruturas psicomotoras. Essa é a ideia, a principal ideia da psicomotricidade. São atividades psicomotoras voltadas para o estímulo dessas estruturas psicomotoras que nós acabamos de falar. As primeiras estruturas psicomotoras, consideradas básicas, inclusive por esse autor, que eu citei, o Luria, que ele vai dizer que a base do cérebro faz parte desse primeiro bloco funcional, que é o que comanda essas estruturas básicas funcionais. O que faz parte desse bloco são tonicidade e equilibração, tônus muscular e equilíbrio, o desenvolvimento do tônus muscular e do equilíbrio. O tônus muscular, de fato, ele vai ser a base de tudo. Por quê? O tônus muscular é o controle do meu músculo, é o controle da contração e descontração. Muita gente confunde o tônus muscular, e isso é comum, até em livros de biomecânica, mal traduzidos inclusive no Brasil, o tônus muscular com o enrijecimento do músculo. Na verdade, o tônus muscular ele é uma via neural que comanda esse movimento muscular, esse movimento do músculo. Então a gente precisa sempre de contração e descontração. Enquanto o músculo está contraindo, o outro está descontraindo em qualquer tipo de atividade que a gente venha fazer. Por isso o tônus muscular é a base, é básico para tudo. Até para que você tenha uma respiração plena, uma respiração perfeita. O tônus muscular também vai influenciar aí. Então ele também vai ser responsável por atividades bem básicas do ser humano. Inclusive, antes do nascimento, ele vai estar presente de alguma forma ali, em útero ainda. E logo após o nascimento é que ele vai se refinar. Então, por isso a tonicidade é tão importante. Tônus muscular é uma via neural, é o comando dessa musculatura para fazer as atividades. Inclusive crianças, na alfabetização, vão precisar muito ter desenvolvido algumas atividades para o tônus muscular.
Por quê? Porque escrever, né, o escrever, o segurar o lápis, cortar, isso tudo depende desse controle de tônus muscular. A fala também precisa desse controle de tônus muscular. O segurar, soltar, puxar alguma coisa, ir para frente. O engatinhar, por exemplo, vai precisar muito desse tônus muscular. Esse tônus muscular vai sendo desenvolvido ao longo da infância e, lógico, nos outros ciclos da vida. O equilíbrio está praticamente junto com o tônus muscular. O equilíbrio é o grande avanço do homem, do Homo sapiens, do homem moderno, que a gente pode dizer, dentro da evolução do hominídeo, o homem moderno. Por quê? O equilíbrio é o que nos leva a essa postura que nós temos, a postura bípede. Essa postura bípede é que foi se refinando ao longo do tempo e fez com que pudéssemos usar o cérebro como nós usamos, que tivéssemos essas divisões. Então, a postura vai ser muito importante. O equilíbrio, ele é a estrutura psicomotora que vai organizar essa postura. Eu preciso de determinada postura para qualquer atividade que eu venha fazer. Lógico, principalmente a questão motora, o aspecto motor. Mas se a gente levar para o aspecto especificamente cognitivo, eu preciso de uma determinada postura para que eu possa respirar, para que eu possa escrever e para que eu possa ter um foco de atenção. O foco de atenção muitas vezes está relacionado a esse equilíbrio. Então, a gente pode dizer que tonicidade e equilibração tônus muscular e equilíbrio, estão nessa primeira unidade funcional das estruturas psicomotoras. São as primeiras estruturas psicomotoras organizadas no ser humano. Significa dizer que a criança ainda muito pequena precisa passar por muitos estímulos de atividade, variadas atividades voltadas para estímulos ao tônus muscular, a utilização do tônus muscular. Contração e descontração, inclusive relaxamento muscular, que isso vai ser muito importante. Na fase infantil, muito mais. E o equilíbrio, muitas atividades que estimulam esse equilíbrio, diferentes posturas, variadas posturas, com variados materiais, para que esse indivíduo possa desenvolver o seu equilíbrio. Como segundo bloco funcional, como segundo conjunto de estruturas, baseado em Luria, baseado no que organizou o Vítor da Fonseca, depois dos estudos de Luria, claro, a gente pode dizer que nesse segundo bloco, nessa parte mais medial do cérebro, nós temos lateralidade, noção corporal, e aí noção corporal a gente tem desenvolvimento aí da imagem corporal e do esquema corporal, e a organização e estrutura espacial temporal, essa percepção do espaço e do tempo. Essas três estruturas psicomotoras compõem esse segundo bloco funcional que o cérebro comanda. Segundo bloco funcional colocado por Luria. Essas estruturas, elas estão na área do cérebro mais voltada para as percepções. E, de fato, para organizar essas estruturas, eu preciso das minhas percepções, né? O que seria essa lateralidade? A lateralidade é a noção dos dois lados do corpo. Lateralidade não é só saber o que é direita e o que é esquerda, mas a noção desses dois lados do corpo, a boa utilização desses dois lados do corpo. Claro que com uma preferência. Nós já vamos nascer predispostos a usar mais um lado do corpo do que o outro, né? É uma questão de lateralidade definida. Isso vai se definir no nosso cérebro, essa utilização fatalmente, né? A gente não vai utilizar da mesma forma os dois lados do corpo. Isso já é predisposição mesmo do organismo neural. A lateralidade tem a ver com o comando, com o controle do corpo de forma simétrica, com os movimentos simétricos, com os dois lados do corpo, e com o assimétrico, também com os dois lados do corpo, mas movimentos assimétricos. Então, a lateralidade tem a ver com a utilização dos dois lados do corpo de forma simétrica e de forma assimétrica. Então, é importante que isso fique claro pra gente. Isso seria lateralidade. Então, é muito importante que eu tenha muitas atividades que estimulem a utilização dos dois lados do corpo.
que estimule com que eu chegue a essa dominância lateral, que a gente falou que a gente já vem predisposto, né? Predisposto para isso. Eu vou ser mais direita manualmente, ou mais esquerda, vou ser mais direita na parte pedal, ou mais esquerda, e assim por diante. Então é importante que tenha atividades que estimulem essa lateralidade. A organização espacial, a noção corporal, que envolve ali imagem, esquema corporal, ela é a noção do meu corpo. A noção que eu tenho do meu corpo como identidade. Como um corpo que ocupa um determinado espaço. Eu tenho uma identidade corporal. Eu entendo que eu tenho um corpo que tem várias partes articuladas entre si, que tem partes que podem funcionar separadamente, ora uma parte, ora outra, e entendo que o meu corpo é a minha identidade corporal. Eu ocupo um espaço no mundo. Isso seria a minha noção corporal. A imagem corporal é a noção que eu tenho da minha imagem, de quem eu sou. E o esquema corporal é a noção que eu tenho do que eu faço com aquilo que eu entendo que eu sou, com aquela imagem que eu tenho. Quando eu formo uma imagem corporal, a partir daí eu vou esquematizar essa imagem corporal. Quanto melhor e mais clara, mais nítida for a minha imagem corporal, melhor eu vou esquematizar o meu corpo, melhor será o meu esquema corporal. Então, também devemos aplicar atividades que estimulem essa noção do corpo. A noção, a percepção dessa imagem e a noção de como esquematizar essa imagem. A organização e estrutura espacial-temporal é a noção do espaço e do tempo. Toda vez que eu faço um movimento, que eu pratico um movimento, eu ocupo um espaço. Esse espaço é ocupado em um determinado tempo. Então, a fala, por exemplo, é toda time, é todo tempo. Para eu falar, eu tenho um tempo para falar. Eu tenho um ritmo para falar. Então, essa noção temporal, essa percepção temporal, inclusive, vai influenciar a minha noção de ritmo para tudo. E a noção espacial é o espaço que o meu corpo ocupa no meio ambiente, o espaço que ele pode percorrer, que ele pode ocupar, e o espaço que os micromovimentos fazem com o meu corpo. Então, por exemplo, se eu escrevo na linha sobre uma linha, isso, e o que me dá isso é a minha noção espacial. Uma letra junto com a outra, uma letra separada, uma maior, uma menor. Essa noção de em cima, embaixo, na frente, atrás, de um lado do outro, mais rápido, mais devagar, isso tudo tem a ver com essa organização espacial temporal. E aí a gente pode falar, então esse é o segundo bloco, funcional. Essas três estruturas que nós falamos. Lateralidade, noção corporal, entendendo que aí está a imagem, esquema corporal, e estruturação e organização espacial temporal.